paz do Senhor, a todos os irmãos. É maravilhoso estar com vocês novamente em mais um culto solene. Convido você para trazer sua mente, seu coração para esse ambiente. Esse ambiente onde juntos vamos adorar, engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que tudo é para Ele. Vemos as situações que nos envolvem e muitas vezes ficamos preocupados. E eu te convido nesse momento para que depois dessa semana, onde tantas situações difíceis acontecerem, você traga a sua mente, traga o seu coração para cá, para onde nós estaremos louvando e engrandecendo a esse Deus que merece todo louvor, toda adoração, que Ele é santo, Ele é digno, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Então traz a sua mente para cá. Te convido nesse momento a fechar seus olhos junto comigo para nós fazermos uma oração, para que os nossos corações estejam preparados para receber de Deus a bênção que Ele derramará sobre nós hoje. Feche seus olhos. Pai do céu, em nome de Jesus, estamos reunidos enquanto Igreja do Senhor em Passo Fundo, Erechim, Lagoa Vermelha e Ernestina e em outros lugares ao redor do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Engrandecemos e magnificamos o seu nome, porque o Senhor é santo, é justo, é verdadeiro. Só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. E nesse momento nós pedimos que qualquer tentativa, Pai, dessa palavra não chegar aos nossos ouvidos, que o Senhor mesmo faça com que ela chegue, Pai. Impeça aos inimigos de tentarem contra essa palavra e que em todos os momentos a gente saiba que o Senhor está falando com a gente. Então, Pai, nós queremos ter expectativa para esse momento de culto solene, expectativa de ouvirmos a voz do Senhor, expectativa de sermos alinhados à sua vontade. E é exatamente por isso, Pai, estamos aqui orando e clamando o lavar do sangue de Jesus, a purificação das nossas mentes, o abrir dos nossos olhos, para que a gente possa sim compreender e entender o que o Senhor quer falar com a gente hoje. Abençoa-nos e que esse culto, essa adoração que vem do Senhor, passa pelos nossos corações, possa retornar ao Senhor como um cheiro de sacrifício agradável. É o que clamamos enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nele, amém. Meus irmãos, quero convidá-los para abrir a Bíblia junto comigo no Salmo 107. Isso mesmo, Salmos 107. Iremos ler do versículo 35 em diante. Salmos 107, do versículo 35 em diante. E está escrito: converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam uma cidade para sua habitação, semeiam campos e plantam vinhas que produzem frutos abundantes. Ele os abençoa, de modo que se multiplicam sobremaneira, e não permite que o seu gado diminua. Quando eles decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza, ele lança o desprezo sobre os príncipes e os faz desgarrados pelo deserto, onde não há caminho, mas levanta da opressão necessitado para alto retiro e dá-lhe família como um rebanho. Os retos o veem e se regozijam, e toda a iniquidade tapa a sua própria boca. Quem sabe, descreve essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Amém? Sabe, meus irmãos, esse texto é um texto bem pontual, um texto bastante interessante, onde nós somos levados pelo próprio Deus a entendermos a situação dos aflitos e dos necessitados. Sabe quem cuida dos aflitos e dos necessitados? O próprio Deus. É Deus que livra o aflito e necessitado da opressão. É Ele que coloca o aflito e o necessitado no alto retiro. Sabe, foi o próprio Deus quem tirou o povo de Israel do Egito. Esse salmo, acontece a escrita dele muito depois de que o povo entra na terra prometida. Aquela terra era uma terra desértica. E aquele povo precisou plantar,
precisaram de água, e Deus foi providenciando lenta e gradativamente um ambiente, ou seja, um ecossistema onde eles pudessem viver. Daí, nós vemos que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, abençoou aquele povo e os multiplicou. Só que acontece quando Deus multiplica um povo, nós sempre temos governantes que não olham de uma forma misericordiosa para o povo. Daí o que acontece? Deus, versículo 40, ele lança o desprezo sobre esses príncipes, que são os governadores, e faz esse povo andar pelo deserto onde não existe caminho. Sabe, estamos vivendo um momento bastante complicado do Brasil hoje, exatamente porque os nossos governantes não estão legislando a favor do povo, muito pelo contrário, estão legislando infelizmente contra o povo. Quando nós olhamos aí para os políticos, nós sempre temos na nossa mente, na nossa memória, aquela mesma tendência de corrupção, aquela tendência de pensamento de corrupção. Durante muitos e muitos anos fomos defraudados pelos nossos governantes. Sabe, Deus, ele observa a corrupção dos nossos governantes e julga essa corrupção. Só que, quanto ao pobre, quanto ao necessitado, ele o protege. Ele dá um local onde esses pobres necessitados possam ter famílias. Sabe, quando o próprio Deus faz isso, as pessoas que são retas de coração, que entendem quem é Deus, elas olham e veem a bondade, a benignidade de Deus sobre os pobres, sobre os necessitados, sobre aqueles que estão submetidos à opressão todos os dias. E eles então se alegram em saber que esse Deus julga a todos. Versículo 43, do Salmo 107, ele diz o seguinte: quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Deus não tolera o iníquo. Deus não tolera a iniquidade. O nosso Senhor julga a causa da viúva. O nosso Senhor julga a causa do pobre. O nosso Senhor julga a causa dos órfãos. E nós, igreja, povo eleito do Senhor, aqueles que entendem que são chamados em Cristo Jesus, também estendemos a mão àqueles aos quais Deus se compadece dele. Então, igreja, não existe momento mais importante para nós do que esse, onde nós podemos demonstrar o amor do Deus Todo-Poderoso para com todos os necessitados que estão ao nosso redor. Quero convidar então nesse momento as crianças. Nós vamos cantar em adoração junto com as crianças músicas de louvor ao nosso Deus. Hoje nós cantaremos Toque, Toque, Toque. É o mal querendo um lugarzinho.
não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 toque. Quem é que está batendo na porta do seu coração hoje? Hein, criança? Quem é que está batendo na porta do seu coração? Sabe, quando nós fazemos essa pergunta, aí fica a criança: não tem ninguém batendo na porta do meu coração. Mas existem algumas possibilidades e eu quero te mostrar essas possibilidades, tudo bem? Possibilidade número 1 de estar batendo na portinha do seu coração: a pirraça. Sabe aquele momento que você está, não quero? Pois é, a pirraça bate na porta do coração das crianças. Será que essa é uma possibilidade que está batendo na porta do seu coração? Segunda possibilidade de quem pode estar batendo aí na portinha do seu coração: a má vontade. O que é a má vontade? Eu não quero, eu não gosto de comer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Nem experimentou e já fica com má vontade. Terceira possibilidade aí de algo que está batendo na porta do seu coração: a desconfiança. Será que não tem nada debaixo da cama? Será que aquela pessoa é muito boa? Ou ela está fingindo para mim? Será que é bom brincar com aquela criança? Será que aquela outra criança é legal? A desconfiança pode estar batendo no seu coração. Quarta possibilidade de estar batendo no seu coração: a desobediência. Desobediência é quando papai e mamãe falam, não faça isso, você vai lá e faz. É quando papai e mamãe diz, olha, isso aqui vai machucar, e você vai lá e desobedece papai e mamãe. Você vai lá e faz arte. Ou, quinta possibilidade, Jesus batendo na porta do seu coração. Essas são as possibilidades que nós temos. Se for Jesus, deixa ele entrar. Deixa ele transformar a pirraça em desejo, em alegria. Deixa ele transformar a má vontade em vontade de obedecer. Deixa ele transformar desconfiança em confiança. Deixa ele transformar o medo em coragem. Deixa ele transformar a desobediência em obediência. Ele é bom, muito bom em transformação. Você quer ser transformado? Conta para mim. Você quer ser transformado? Agora, querendo saber se você quer ser transformado, eu te faço um desafio. Papai e mamãe pega caneta, lápis de cor e papel. E agora, criança, você vai fazer um desenho sobre qual transformação que você gostaria que Jesus fizesse no seu coração, na sua vida. Combinado? Depois você pede papai e mamãe para tirar uma foto e enviar para a gente poder colocar de novo lá no nosso Facebook todas as artes produzidas por você. Tudo bem? Agora eu quero falar com os adultos, com o papai, com a mamãe e com todos os adultos que estiverem aí ao redor. E você vai fazer o desenho sobre qual transformação que você quer que aconteça. Combinado?
nosso Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10, do versículo 37 ao versículo 39. Hebreus, capítulo 10, dos versos 37 ao versículo 39, nós iremos ler. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Feche seus olhos novamente comigo. Pai do céu, a tua palavra foi lida. É a sua palavra que faz diferença nas nossas vidas. A palavra dos homens, ela passa, mas a sua palavra continua eternamente. E porque ela continua, Pai, abra nossa mente, abra nosso entendimento, para que a gente compreenda qual é a palavra que o Senhor vai trazer para nós hoje. Para que a gente se alegre, porque o Senhor fala, o Senhor se revela através da sua palavra. Constrange os nossos corações, alinha-nos à sua vontade, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, justo e verdadeiro. Fala conosco hoje, Pai, através da sua palavra. O Senhor nos prometeu que não nos deixaria órfãos, que o teu Espírito Santo faz a tua palavra chegar aos nossos corações e nos transformar em Cristo Jesus. Pedimos. Amém. Meus irmãos, o tema, o título da pregação hoje é: a promessa não falhará. Ele virá. Não desista. A promessa não falhará. Ele virá. Não desista. Nós vivemos num mundo bastante complicado, meus irmãos. Um mundo bastante complicado que nós vivemos. É um mundo onde a incerteza tomou conta, não só do Brasil, mas do mundo. Essa incerteza tem feito com que a gente se angustie cada vez mais. Essa angústia tem nos dominado e tem trazido essa insegurança de podermos nos relacionar novamente com as pessoas. Como faremos? Em quem acreditaremos? Acreditaremos nos nossos governantes? Acreditaremos na ciência? Faremos aquilo que desejarmos? Nós estamos, como diria um dito popular, nós estamos entre a cruz e a machadinha. Temos uma quarentena, um lockdown, onde nós não podemos sair de casa, não podemos entrar em contato com outras pessoas. Há uma aflição latente no ar, no ambiente, fazendo com que a gente sinta medo 24 horas por dia. Esse medo tem angustiado algumas pessoas por causa da destruição da nossa economia. Já sim estão passando fome. Já ouvimos falar de alguns saques acontecendo em alguns estados, porque as pessoas não têm o que comer dentro das suas próprias casas. A insegurança passou do nosso coração para a nossa vida prática, o comer, o beber, o pagar a energia elétrica, a segurança. Ou você acha que as coisas continuarão da mesma forma? Economia quebrada, nós teremos aí inúmeras outras pessoas entrando na mais baixa pobreza. Quando esses pais de família não tiverem que colocar dentro das suas casas, o desespero tomará conta deles. O que faremos? Como continuaremos? A quem clamaremos? A quem gritaremos?
Quem virá ao nosso socorro? Essas são perguntas que estão sendo feitas nas nossas mentes e nos nossos corações. Estamos à beira de desistir, algumas pessoas estão desistindo inclusive das suas próprias vidas. Nós olhamos para a nossa sociedade e vemos inúmeros empresários sendo quebrados. E por causa disso, seus empregados também estão sendo mandados embora. Ouvimos essas reclamações dia após dia. A desesperança está tomando conta do Brasil e também do mundo. Pessoas que fazem tratamentos complexos, onde tem a sua imunidade alterada, e também as suas famílias, com medo de perder esse ente querido, estão sofrendo sem saber o que fazer, como fazer, estão com medo das pessoas que saem à rua. Nunca houve um momento de tanta polarização no Brasil como nós temos agora. O medo, a angústia tem dominado os nossos corações. O que fazer? Onde nos agarrarmos? Como esse texto diz, nós podemos nos agarrar em Jesus. Ele prometeu que iria. Jesus virá, Ele virá e não tardará. Jesus virá sem demora. Mesmo que nós não tenhamos onde colocar os nossos pés com firmeza, mesmo que a angústia tenha tomado conta da nossa alma, nós temos uma firme esperança, nós temos uma firme expectativa. Nós que acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, temos a promessa de que Ele virá e não tardará, de que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que todo desespero passará, que Ele mesmo será a luz que iluminará os nossos olhos, mesmo nesses momentos Ele transformará situações. Sabe, a Bíblia no capítulo 10 aqui de Hebreus, ela fala que o primeiro Adão não conseguiu fazer, o segundo Adão, Jesus Cristo, Espírito vivificante, conseguiu. Ele conseguiu comprar para si todo o povo, toda a nação, toda a língua, para si mesmo. Ele conseguiu fazer a reconciliação entre Deus Pai e o homem ao qual Ele veio resgatar. Ele conseguiu nos arrancar do domínio da morte e nos colocar no reino da vida. Ele fez uma promessa antes de ser assunto aos céus. Ele disse que Ele iria sim preparar um lugar. E quando Ele preparasse esse lugar, Ele voltaria para nos buscar. Para buscar todo aquele que crê, todo aquele que tem fé, todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Só que Ele disse que algumas situações aconteceriam, que haveriam alguns sinais que aconteceriam antes da sua vinda. Fomes, guerras, pestes, rumores de guerra, aflição, o amor de muitos se esfriaria, falsos profetas se levantando para todos os lados. O espírito de engano é quem dominaria. Sabe, nunca houve um tempo onde as pessoas quisessem tanto nos enganar como está sendo agora. Quem está falando a verdade? O governo ou a mídia? Os cientistas, eles foram destronados por causa de um vírus. A ciência, puxaram o tapete da ciência um ser que nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Um ser vivo que não conseguimos ver com os nossos olhos, puxou o tapete da ciência. Aonde nós
podemos encontrar firmeza? Onde estaremos seguros? Sabe, Jesus Cristo é a rocha. É sobre a rocha, Jesus Cristo, que a igreja está sendo edificada. É na doutrina dos apóstolos que andaram com Cristo que nós somos ensinados. E essa doutrina, essa palavra, a Bíblia Sagrada, não mudou, não muda e não mudará. Nós podemos depositar a nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos a certeza, a convicção de que Ele virá, sim, Ele virá. Ele virá para nos dar segurança. Ele virá para enxugar nos nossos olhos a lágrima. Ele virá para acabar com a morte. Ele virá para destronar todos os vírus e bactérias patogênicas. Ele virá para que eu e você tenhamos vida em seu nome. Exatamente por causa disso, porque temos uma viva esperança. Persevere em fé, meu irmão. Sabe, a nossa fé, ela não é um salto no escuro. A gente não salta em direção ao abismo dizendo que isso é fé. Não é. A nossa fé tem um firme fundamento. A nossa fé se baseia na Bíblia Sagrada, 66 livros escritos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A nossa fé se baseia num Deus que tudo aquilo que Ele disse que aconteceria, aconteceu, acontece e acontecerá. Há mais de 2000 anos, nós, igreja, estamos anunciando para todos os ventos que chegaria um tempo de aflição, chegaria um tempo de dificuldade. A Bíblia é verdade, a Bíblia é real. Nós temos um firme fundamento, e o firme fundamento é a Bíblia Sagrada. No livro de Daniel, ele faz uma previsão, ele tem uma visão profética do futuro, e ele diz ali no livro dele, que nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Nos últimos 100 anos, a ciência se multiplicou de uma forma estrondosa. Temos ressonâncias magnéticas, exames dos mais variados possíveis, conseguimos detectar vírus e bactérias imperceptíveis aos nossos olhos. Desenvolvemos inúmeras teorias a respeito do universo, conseguimos captar galáxias a milhares e milhares de anos-luz da Terra, conseguimos entender o funcionamento do universo, do nosso sistema solar, conseguimos entender o funcionamento do ciclo das águas, conseguimos compreender como funcionam as energias que não conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Nos últimos 150 anos, veio o tempo da claridade, temos luzes para iluminar as nossas noites. Daniel predisse isso, e estamos vivendo esse momento. Mas mesmo assim, um único vírus conseguiu destruir toda a nossa ciência, todo o nosso saber. Nós que sabemos aquilo que nos foi dito, perseveramos na fé. Sabe por quê? Porque cremos que Cristo virá e não demorará. Porque cremos que esse Senhor, Ele mesmo se fez maldito para que nós fôssemos benditos nele. Ele cumpriu toda a lei para nos justificar de todo o pecado. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós, que cremos que
que recebemos o Espírito da promessa, pudéssemos novamente voltar para Deus Todo-Poderoso, não mais escravos da ira, não mais filhos da ira, não mais filhos da mentira, não mais alheios a Deus, mas filhos em Jesus Cristo. Persevere na fé, meu irmão. Se está te faltando fé nesse momento, peça a Deus. Fé é dom de Deus. É o próprio Espírito de Deus que faz o justo perseverar. Se você recebeu esse Espírito, se você acredita nessa palavra que é viva, que é eficaz, que não muda em momento nenhum, se você acredita que Ele virá, não tardará, persevere. Continue seguindo pelo caminho. Nos primeiros 300 anos do cristianismo, após Cristo ter ascendido aos céus, nós éramos conhecidos como o povo do caminho. Sabíamos qual o caminho, não andávamos em desespero, não andávamos em ansiedade, não havia falta de nada no nosso meio. Todas as pessoas tinham o que comer, tinham o que beber, tinham um ombro, um ouvido. Todos sabiam que podiam contar uns com os outros. Existia a completa noção de que éramos um só corpo. Existia a completa noção de que éramos indivíduos que estávamos sendo construídos como um edifício para a glória de Deus. Paulo estava falando para aquele povo tal qual fala para nós hoje, em Efésios, em Colossenses, em Gálatas. Nós somos uma única unidade em Cristo Jesus, parte de um só corpo. Nós somos o povo do caminho, o povo da verdade, o povo da vida. Nós somos o povo de Jesus Cristo, que diz de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sabe, Maria, irmã de Lázaro, ao encontrar Jesus após o seu irmão ter morrido, ela estava num momento de extrema angústia, agonia de alma. E nesse momento de extrema angústia, agonia de alma, ela falou para Cristo: se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus Cristo vira para ela e diz: Maria, eu sou a vida. Quem está em mim, mesmo que morra, viverá. Ela interpela Jesus e diz: eu acredito, Senhor Jesus. Eu acredito que no último dia, todos nós que morrermos acreditando que o Senhor é Deus, nós ressurgiremos, o Senhor nos ressuscitará. E Jesus novamente afirma para aquela mulher: Maria, eu sou a vida. Sabe, meus irmãos, nesse momento, quando nós estamos com medo de contrair esse vírus, nesse momento onde estamos com medo da nossa situação financeira, nesse momento onde estamos com medo da instabilidade política que assola o nosso país, nós continuamos ouvindo de Jesus Cristo as mesmas palavras: eu sou a vida, eu sou o caminho. Sabe, o cristão, ele quer continuar vivo. Sim, quer continuar. Mas o cristão não tem medo da morte. Porque ainda que eu venha a morrer, ainda que essa carne venha a morrer, Jesus Cristo me ressuscitará. Essa é a promessa que existe para todo filho em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cristão não tem medo da morte, porque o nosso reino não é desse mundo.
O nosso mestre disse: o meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou. A gente tenta por tantas vezes ter uma vida sossegada, com inúmeros benefícios nessa terra, e nos esquecemos de que o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é onde habita a justiça. O nosso reino tem maravilhas tais que é inimaginável. O que olhos não viram, o que não chegou à mente nem aos corações, é o que está sendo guardado para todos aqueles que amam, que perseveram e que seguem esse caminho. Você pode acreditar, Deus não muda. Aquilo que Ele prometeu, Ele fará. E porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Siga o caminho. Preserve, ou seja, persevere em fé. Acredite que Ele virá, que não tardará. E conserve a sua alma. Sabe, meus irmãos, nos 300 primeiros anos da cristandade, nos 300 primeiros anos onde Jesus Cristo retornou para os céus, onde Ele ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai, os cristãos foram perseguidos, mortos, degolados, crucificados, partidos ao meio, em fogueira, foram lançados à cova dos leões, foram lançados para ser mortos por gladiadores. Os cristãos sempre foi o povo mais perseguido ao longo de toda a história, ao longo desses 2 últimos 1000 anos. Fomos perseguidos e ainda somos perseguidos. Quando alguns pastores disseram que continuariam juntos adorando a Deus, foram perseguidos. No Nordeste foi feita uma lei que os pastores não poderiam nem ir à igreja para fazer isso que eu estou fazendo aqui, pregar o Evangelho para você que está em casa assistindo. E eles lá perseveraram na fé, eles clamaram ao Senhor, mas também usaram sabedoria, advogados, para entrar em contato, entrar com uma ação judicial, para que eles pudessem anunciar esse Evangelho do Reino dentro das igrejas. Sabe, meus irmãos, isso é perseverar. Isso é conservar a alma. Isso é se conservar fiel no meio da adversidade. Precisamos nos conservar fiéis no meio da adversidade. Jesus Cristo nos prometeu algo que não gostamos de ouvir. Ele prometeu que nesse mundo teríamos aflições. Mas nós não gostamos de ouvir que nós teremos aflições. A gente gosta de ouvir que terá sim tranquilidade na vida, mas essa não é a realidade. Jesus Cristo disse que nos últimos dias haveria sofrimento tal que nunca houve e nunca haverá. Nós cristãos precisamos estar firmes como as virgens que colocaram azeite o suficiente nas suas lâmpadas. Não podemos ser igual às virgens loucas, mas precisamos ser virgens sábias. Encher o nosso coração de fé, clamar a Deus por fé, porque, meus irmãos, atentem-se. A nossa vida foi antes de Covid e depois de Covid.
Precisamos estar cientes disso. Abrimos mão de nossa liberdade por causa de um vírus, por causa do medo. A partir de agora, abriremos cada vez mais mão da nossa liberdade, abriremos cada vez mais mão o Estado de São Paulo decretou que todos os indivíduos que saíssem à rua iriam ser monitorados para evitar aglomerações. Estamos sendo monitorados, meus amigos. Estamos sendo monitorados. Perdemos o direito de ir e vir. Perdemos. Enquanto o judiciário solta bandidos, prendem os cidadãos de bem dentro das suas casas. Estamos completamente polarizados nesse momento. Existem alguns indivíduos que acreditam sinceramente que aqueles que estão saindo para trabalhar são loucos, estão querendo matar toda a população. Existem outros que estão querendo sair de casa como se não houvesse doença. A doença existe sim. Precisa de cuidado sim. Nós, enquanto cristãos, precisamos dar bom testemunho diante das pessoas ao nosso redor. Precisamos estar atento à legislação. Se o Ministério da Saúde legislou, façamos. Usemos máscara, passemos álcool gel nas mãos. Mas, meus irmãos, se alguma dessas leis conflitarem com a Bíblia Sagrada, o que é que você fará? Nos 3 primeiros séculos, houveram pessoas que negaram a sua fé por causa da perseguição, por causa da morte, por causa da angústia, por causa do medo. E você? Você vai negar a sua fé? Vai negar a comunhão por causa do medo? Você vai negar a sua fé por causa da angústia? Conserve a sua alma. Nós somos o povo do caminho, então siga o caminho. Persevere em fé. Tenha convicção, a mesma convicção inabalável que eu tenho. Jesus virá e não irá demorar, não tardará, meu irmão. Conserve a sua alma. Nós não somos daqueles que desistem para a condenação. Nós somos daqueles que perseveram para a conservação da nossa alma. Mesmo que o mundo venha nos perseguir, mesmo que inimigos se levantem contra nós, mesmo em face da morte, conservaremos a nossa alma por amor a Cristo. O que aprendemos então com esse texto de Hebreus capítulo 10? Aprendemos a não desistir. Não desista. Não desista de esperar Jesus Cristo voltar. Não desista, não comece a achar que está demorando, Ele virá. Nunca os sinais foram tão intensos como tem sido agora. Não desista de ter fé. Se ela falhar, peça a Deus, que a todos dá. Não desista do acolhimento. Quantas pessoas você acha que estão com medo, como você está com medo? Quantas pessoas estão angustiadas, como você está angustiado?
nesse momento que nós precisamos acolher os outros. É nesse momento que um cristão ele se faz conhecido. É nesse momento que nós estendemos a mão. É nesse momento que nós estendemos a mão com alimento. É nesse momento que nós estendemos a mão com carinho. É nesse momento que nós estendemos a mão para as pessoas que de alguma forma estão angustiadas na alma. Acolha. Não desista de acolher. Não desista dessa união com Cristo. Se o medo estiver te assolando, lembre-se que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O nosso Senhor é o príncipe da paz. E porque o nosso Senhor é o príncipe da paz, Ele pode nos dar paz. Não desista da reconciliação. O próprio Cristo fez reconciliação entre Deus e nós. Ele nos chamou para ser ministros da reconciliação. Reconcilie-se com seus desafetos. Reconcilie-se com seus desafetos. Você é cristão, nasceu de novo para a reconciliação. Você também precisa se reconciliar. Não desista da comunhão, meu irmão. Você, meu amigo, não desista da comunhão. Isso está sendo tirado de nós. Não desista da comunhão. Sabe, nós nascemos para a comunhão. O isolamento faz mal para os nossos corações e para as nossas mentes. Mesmo que seja à distância, comungue. Ligue para as pessoas. Diga que você se preocupa com elas. Você não pode dar um forte abraço, mas cumprimente com o seu braço, com o seu antebraço. A comunhão faz bem. Nós somos seres comunitários. Vivemos em cidades, em aglomerações. Isso é importante para cada um de nós. E mais importante é a nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão com Cristo. Sabe? Nós não somos daqueles que não gostam de se congregar. Pelo contrário. Nós somos daqueles que se congregam. Porque nós sabemos que é nessa comunhão que nós recebemos ânimo, alegria, que nós somos abastecidos com a multiforme graça de Deus. Não desista do partir do pão, meus irmãos. Não desista do partir do pão. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça inóspito, seja você uma bênção. Seja você um farol. Seja você uma fogueira para aquecer aqueles que estão sentindo frio. Um farol para iluminar a noite escura daqueles que não têm para onde olhar. Seja você uma bênção para quem acredita que é maldito. Seja você uma bênção. Sabe por quê? Eu vou te contar por quê. Porque Jesus virá, não tardará. Porque Ele diz para a gente perseverar em fé. Ele diz para a gente seguir no caminho. Ele diz para você e para mim conservarmos a nossa alma. Amém? Feche os seus olhos junto comigo. Vamos fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por tão grande amor que o Senhor tem derramado por nós. A vida que o Senhor nos deu é preciosa. O caminho que o Senhor nos oferece é precioso.
A perseverança que o Senhor derrama sobre todo aquele que acredita que Jesus é Deus é preciosa. A esperança de que o Senhor virá e tudo passará é preciosa. Por isso, Pai, ajuda-nos a perseverar no meio da aflição. Ajuda-nos a perseverar no meio da tempestade. Ajuda-nos a perseverar. Pai, nós clamamos pelo pão de cada dia nesse momento. Abençoe, Senhor, as famílias que estão nos ouvindo nesse momento. Que não falte o pão nosso de cada dia nos lares. Tem misericórdia dos empregos dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Que o emprego não falte, Senhor. O Senhor disse que através do suor do nosso rosto nós comeríamos o nosso pão. Então abençoe, Pai, que os nossos irmãos possam ir trabalhar e do suor deles comer o pão. Pai do céu, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos livre do homem mau e do homem violento. Livra-nos, Senhor, do homem mau e do homem violento. Preserva a nossa saúde. Mas mesmo, Pai, que a gente fique doente, mesmo que falte o pão, nós sabemos a quem recorrer. Nós sabemos que aqueles que nasceram de novo da água do Espírito serão um farol, uma fogueira e uma fonte que jorra hoje e sempre para a glória do Todo-Poderoso Deus. Em nome de Jesus nós clamamos que a nossa semana seja abençoada em Cristo, por Cristo e para Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Estenda sua mão, meus irmãos, como um ato de receber. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós que cremos que Jesus Cristo é o Senhor, sobre todo aquele que está ouvindo essa mensagem até a volta de nosso Senhor Jesus, que não tardará. Amém. Deus te abençoe. Convido você para curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal de YouTube. Deus te abençoe.